Olá pessoal, graça e paz a todos vocês que nos acompanham aí de casa. Nesse período que nós estamos de quarentena, vamos aproveitar também para meditarmos um pouco sobre a Palavra de Deus. Nós estamos preparando uma série de reflexões na carta de Paulo aos Filipenses, que é uma carta que foi escrita enquanto Paulo estava preso, e é uma carta também que é chamada como a Carta da Alegria, porque Paulo fala muito a respeito da alegria nesta carta. E é interessante notar isso, porque embora Paulo estivesse passando por essas dificuldades, embora Paulo estivesse passando por esse momento de tribulação, enquanto ele estava preso em Roma, ele escreve essa carta encorajando e animando os irmãos a permanecerem com a sua alegria no Senhor. Então nós iremos nos debruçar um pouco nesta carta, para que nós possamos aprender com Paulo, porque ele fala também a respeito da confiança na soberania de Deus, e é por isso que Paulo se mantém alegre. Paulo, nessa ocasião que ele escreveu essa carta, ele não tinha certeza do que aconteceria com a sua vida, se ele permaneceria vivo, se ele morreria em breve, mas ainda assim Paulo mantém a sua alegria, mantém a sua fé, mantém a sua confiança na sabedoria de Deus, tendo a certeza de que aquilo que Deus havia começado em sua vida e na vida de outros irmãos, ele concluiria, porque Deus não deixaria nada pela metade. Então Paulo pode se regozijar e chamar todos os crentes a reconhecer que a sua cidadania não é aqui nesta terra, mas nós temos uma cidade celestial e nós devemos manter os nossos olhos fixos nessa cidade, sabendo que nós estamos aqui nesta terra de passagem. Então nós não devemos nos alegrar simplesmente nas coisas materiais, mas sim naquilo que é celestial. Então nesta carta nós podemos aprender com Paulo por que nós devemos ter alegria mesmo em meio às dificuldades. Então nós iremos fazer uma reflexão hoje nos primeiros versículos dessa carta, em Filipenses capítulo 1, nós iremos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 11 e aprender um pouco a respeito do início dessa carta, em que Paulo trata da alegria da comunhão. Este é o tema sobre o qual nós iremos meditar. Vamos fazer a leitura. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E estou certo disto: aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é testemunha de que tenho saudades de todos vós com a terna misericórdia de Cristo Jesus. E peço isto em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, nos versículos iniciais desta carta, nós vemos que Paulo, no versículo 1 e versículo 2 inicialmente, ele faz uma saudação inicial, como de costume em todas as suas cartas, desejando que a graça e a paz da parte de Deus estivesse com aquela igreja, com aquele povo que se reunia para estar em comunhão e para meditar e aprender a palavra de Deus. E há um ponto importante e interessante que nós devemos notar logo no início desta carta, no início dessa saudação, é como Paulo se identifica. Ele diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Esse é um dos motivos de Paulo ter a sua alegria em meio às dificuldades, porque ele olha para si mesmo como sendo um servo de Cristo Jesus. Ou melhor, uma tradução mais correta seria escravo. Paulo se via como um escravo de Cristo Jesus. E assim somos todos nós cristãos,
porque nós pertencemos a Cristo. A nossa vida foi comprada por Cristo com o seu sangue derramado. Então nossa vida não pertence mais a nós mesmos. A nossa vida agora pertence a outra pessoa. E essa pessoa é Cristo Jesus. Era essa forma que Paulo se enxergava, que ele olhava para ele mesmo. Então, tendo essa perspectiva em mente, nós devemos saber que toda a nossa vida não deve ser para agradar a nós mesmos, mas sim para agradar aquele que nos comprou, que é Jesus Cristo. Esse era um dos motivos da alegria de Paulo, e que ele vai discorrer logo em seguida. Paulo tinha motivos para se alegrar, porque sabia que apesar das circunstâncias, o que ele estava fazendo era a vontade de Deus acima de todas as coisas, e que Deus estava fazendo também a sua vontade na vida dele. Então nós devemos olhar para a nossa própria vida como não pertencendo a nós mesmos, mas pertencendo a Cristo, como servos de Cristo, como escravos de Cristo. Então o primeiro ponto que eu quero tratar aqui nessa reflexão é no versículo 3, onde Paulo tem a alegria da lembrança. Após fazer a saudação inicial, Paulo inicia a sua carta aos Filipenses não com um lamento por causa da sua condição, não falando a respeito do seu sofrimento, das dificuldades em que ele estava enfrentando, mas ele fala, escrevendo aos Filipenses, que ele se alegrava por lembrar deles, por lembrar daquilo que eles passaram juntos. Ele afirmava que ele tinha os filipenses em sua memória, que isso era motivo de grande alegria para Paulo. E isso era uma forma também de encorajar os cristãos daquela igreja para permanecerem firmes na fé. Paulo estava preso e distante de seus irmãos, mas um dos motivos de sua alegria é trazer à memória os momentos que eles passaram juntos. Lá em Atos capítulo 16 nós podemos perceber na viagem missionária que Paulo faz até essa cidade, e que ele prega o evangelho para algumas pessoas se convertem. Ele também é preso naquela ocasião, mas por ocasião da sua prisão ele também prega o evangelho a um carcereiro que acaba se convertendo, não somente ele, mas também toda a sua família. E tudo isso é motivo de alegria na lembrança, na memória de Paulo. Apesar da distância, ele se regozijava e se alegrava por todos aqueles momentos que ele havia passado com os seus irmãos. O segundo ponto é a alegria da súplica. No versículo 4, Paulo diz: fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, com alegria. Então Paulo se alegrava em fazer orações, fazer petições ao Senhor por aquele povo. E note bem, Paulo não ora meramente porque ele tinha essa obrigação. Não é uma obrigação para Paulo orar pelos cristãos filipenses, mas ele fazia isso com prazer. Ele se alegrava em orar ao Senhor e apresentar cada um dos irmãos a Deus. Ele faz até uma ênfase aqui, ele diz: fazendo sempre súplica por todos vós. Ou seja, não é apenas por um ou por outro, pelo líder da igreja, pelos diáconos, não. Ele fala que é por todos vós, ou seja, por cada um daquela igreja. Paulo tinha em sua memória cada um daqueles irmãos. Ele não ora como uma tentativa de esquecer as suas cadeias, o seu sofrimento, mas porque Paulo ama os seus irmãos e porque Paulo quer vê-los bem, e ele se alegra, ele tem prazer em apresentar cada um dos seus irmãos em oração ao Senhor. Terceiro ponto é a alegria da participação, no versículo 5. Ele diz: em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então Paulo se alegra porque os filipenses eram cooperadores do Evangelho. E essa palavra utilizada aqui como cooperação também pode ser traduzida como participação, o que indica a participação do cristão em três âmbitos: a participação dos cristãos uns com os outros, a participação dos cristãos com Cristo ou com o Espírito Santo, e a participação dos cristãos também financeiramente, com os seus recursos. Os filipenses participavam do avanço do Evangelho dessas três formas. É necessário nós sabermos isso, que nós precisamos manter a comunhão, a participação uns com os outros. Nós temos essa comunhão. Eu iniciei esse devocional afirmando que o tema dessa reflexão é justamente a alegria da comunhão.
E Paulo se alegra porque os filipenses, eles tinham essa comunhão uns com os outros, e um dos motivos também era porque os filipenses desfrutavam do mesmo que Paulo desfrutava, que era a presença do Espírito Santo em cada um de nós. E o outro motivo era justamente a participação com seus recursos materiais, com seus recursos financeiros. Os filipenses se faziam participantes no sustento de Paulo para o avanço do Evangelho. Então nós devemos ter sempre isso em mente, que cada um de nós somos participantes uns com os outros na nossa comunhão, uns com os outros, somos participantes também do Espírito Santo. Cada um de nós que já cremos em Cristo, nós recebemos o Espírito Santo no ato de nossa conversão, e nós temos comunhão uns com os outros por causa de Cristo, por causa do Espírito Santo que habita em nós. E nós também podemos e devemos ser participantes também para o avanço do Evangelho com as nossas contribuições financeiras, tal qual os filipenses também faziam, certo? Quarto ponto é a alegria da certeza. No versículo 6 ele diz: eu estou certo disto, aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Então Paulo traz uma certeza aqui aos filipenses. Ele diz: eu estou certo disso, ou seja, eu tenho certeza disso que eu vou falar para vocês. Aquilo que Deus começou a fazer, Ele ainda não terminou. Fiquem tranquilos que apesar das dificuldades, apesar das tribulações, apesar dos sofrimentos, Deus não abandonou vocês, Deus não deixou e não deixará de concluir a sua obra. A sua obra será concluída no dia de Cristo Jesus, ou seja, no dia em que Ele retornar para buscar a sua igreja, quando todas as coisas serão restauradas ao seu estado original. Ele só irá terminar a sua obra quando o seu propósito for alcançado. Lá em Romanos 8, 28 e 29, Paulo nos diz qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Ele diz: e sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o propósito de Deus para nossas vidas é que sejamos semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Nós sabemos, quando nós lemos Gênesis, que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas por causa do pecado, essa imagem foi deturpada, essa imagem foi corrompida. O homem, nós ainda carregamos a imagem de Deus, mas a imagem ainda distorcida por causa do pecado. A partir do momento em que nós nos convertemos, que nós entregamos a nossa vida a Cristo, essa imagem começa a ser transformada. Nós começamos a ser moldados para sermos cada vez mais parecidos com Cristo, mas nós não alcançaremos a perfeição ainda nesta vida. Nós só seremos transformados por completo e semelhantes a Cristo por completo quando Ele retornar. É o que nos diz o apóstolo João, em 1 João 3, versículo 2. Ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. O quinto ponto, Paulo diz assim, no versículo 7 e 8, da alegria de tê-los em seu coração. Ele diz: é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração. Então Paulo fala do amor que ele sente pelos cristãos filipenses, que eles estavam em seu coração. E esse termo que Paulo utiliza aqui no versículo 8, Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós com a eterna misericórdia de Cristo Jesus. Ele utiliza esse termo para demonstrar o amor que ele sentia por aqueles cristãos. Ele diz que o amor que ele sente é o mesmo tipo de amor que Cristo também sente por cada um de nós. Isso não é exagero da parte de Paulo. Na verdade, isso só é possível porque antes o Espírito Santo fez uma obra no coração de Paulo, assim como ele fez também nos nossos corações. Romanos 5,5 ele diz: o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós, quando recebemos o Espírito Santo, ele derramou em nossos corações o amor de Deus de forma abundante. Ele não diz que foi apenas um gotejar, mas sim um derramar do amor de Deus em nossos corações. Então, da mesma forma que isso aconteceu na vida de Paulo, isso também aconteceu em nossa vida. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Assim também nós devemos carregar os nossos irmãos em nossos
corações. Nós podemos até lembrar, trazer à memória os nossos irmãos, né, até mesmo nas orações, mas não carregarmos ele em nossos corações, como Paulo disse que carregava. Então Paulo estava sempre disposto a ajudar, Paulo se preocupava com seus irmãos, Paulo sentia alegria e prazer em estar orando por seus irmãos e de estar sempre perto deles, encorajando e animando a permanecerem firmes na fé, apesar da distância que separava Paulo e apesar da distância que também nos separa por causa dessa quarentena que nós estamos passando, nós também podemos ainda ter e desfrutar dessa alegria da comunhão uns com os outros por causa do Espírito Santo. E para finalizar, no versículo 9 ao versículo 11, Paulo fala do propósito das orações. Ele fala o que ele estava orando pelos cristãos filipenses, né? No versículo 4 ele diz que estava sempre fazendo súplicas a Deus, e no versículo 9 a 11 ele fala quais são essas súplicas que ele estava fazendo. Ele diz: e peço isto em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais, no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então Paulo finaliza trazendo o motivo de suas orações e também com uma forma de oração pelos seus irmãos. A sua oração não era meramente por questões materiais ou financeiras, porque Paulo sabia que isso não era o mais importante para os cristãos, mas sim para que os filipenses tivessem o seu caráter transformado dia após dia, cada vez mais, para que eles fossem mais semelhantes a Cristo. E isso é importante para que saibamos que precisamos desejar mais do que coisas materiais, mas sim desejamos buscar a glória de Deus em todas as coisas, em toda a nossa vida. Paulo diz no versículo 11 que tudo isso é para a glória e louvor de Deus. Nós seremos transformados, o nosso caráter será transformado, não para que as pessoas olhem para nós, mas para que as pessoas vejam Cristo em nossas vidas. E o mais importante disso tudo é que ele diz que tudo isso vem por meio de Jesus Cristo. Então isso não é uma obra nossa. Não somos nós que iremos produzir o fruto de justiça em cada um de nós. Nós não temos essa capacidade em nós mesmos de transformar. Nós não temos essa capacidade em nós de transformar o nosso coração, de transformar o nosso caráter para sermos parecidos com Cristo. Tudo isso é uma obra dele, por meio do Espírito Santo que habita em nossas vidas. Como nós lemos no verso 6, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Tudo isso é obra de Cristo Jesus e para a glória de Cristo Jesus. Então isso só vai acontecer quando nós realmente desfrutarmos de comunhão com Cristo, por meio de sua palavra, por meio da meditação na palavra de Deus e por meio também da oração. Então nós devemos nos esforçar, irmãos, a permanecermos em comunhão. Nós não podemos deixar que as circunstâncias da vida nos tirem a alegria que Paulo está tratando aqui nessa carta. Na verdade, nós podemos usar essas circunstâncias justamente para fazer o contrário, para aumentar a nossa comunhão com Deus, aumentar a nossa comunhão com Cristo e também uns com os outros. Que tudo isso seja para a glória de Deus. Quando nós reconhecemos que tudo da nossa vida, tudo que acontece é para a glória de Deus, nós assim iremos desfrutar da alegria que o Senhor nos promete em sua palavra. Essa mesma alegria que Paulo estava sentindo e que ele queria que os cristãos filipenses e cada um de nós também sentíssemos. Então é isso, meus irmãos. Espero que você tenha sido edificado e abençoado com essa palavra. Que você fique com Deus.